em nossas aulas de biofarmácia. Hoje falaremos sobre o tema chamado parâmetros farmacocinéticos, né? Relacionado aos processos, né, que ocorrem após a administração de uma droga no corpo. Então, vamos para eventos que ocorrem. Só realizar a ativação aqui de uma caneta. Bem, a farmacocinética, né, ela vai descrever todos os processos que ocorrem no corpo, né, processos de absorção, distribuição, o metabolismo e a eliminação de um fármaco, né? A gente pode ter determinada dose, então ele vai ser absorvido na circulação, né? Podendo estar em sua forma livre ou ligada a proteínas plasmáticas, né? E ser distribuído para vários tecidos, né? Alguns tecidos como reservatórios, né? Ficar armazenado. Pode para alguns locais de ação inesperada e aí a gente pode ter algumas reações adversas. E para os tecidos onde vai exercer a sua ação terapêutica propriamente dita, interagindo com receptores, ou mesmo para alguns locais onde vai sofrer processos de metabolização, né? Formando alguns metabólitos, podem ser ativos ou inativos, e com tudo isso culminando com o processo final de excreção, né? De eliminação desse fármaco do organismo. A maioria dos fármacos, existe uma relação entre efeitos farmacológicos e a consideração que ele atinge no plasma, né? Mas é preciso levar em consideração a dosagem para que não venhamos a administrar doses muito altas e ter um efeito terapêutico. Então vamos observar esse gráfico aqui e avaliar a concentração ao longo do tempo. Então vamos imaginar um fármaco administrado por via oral, como é o exemplo desse gráfico aqui. No tempo zero, nós temos o quê? Zero concentração desse fármaco na corrente sanguínea. À medida que o tempo vai passando, vai aumentando a concentração desse fármaco na corrente sanguínea, vai chegar um momento que ele atinge um platô, que chamamos de concentração máxima sanguínea, e depois disso ele vai sendo o quê? Mais excretado, né? Mais metabolizado e excretado até ser completamente eliminado. E aqui a gente vê duas faixas, ó. Essa faixa inferior e a faixa superior. A faixa inferior seria o quê? A concentração mínima necessária para o fármaco fazer um efeito terapêutico, e a superior seria a concentração máxima para ele fazer, continuar tendo seus efeitos. Então, o ideal é que o fármaco esteja o quê? Dentro dessa janela terapêutica, né? Aquele que está exercendo seus efeitos dentro, acima dos limites mínimos e abaixo dos valores máximos para ter eficácia terapêutica. Se o medicamento é administrado aqui em vermelho, ele não chega a atingir o limite mínimo, como esse gráfico aqui em vermelho, então ele não está tendo eficácia clínica, né? Está tendo um efeito subterapêutico. Da mesma forma, se eu tiver um outro fármaco que tem um perfil semelhante ao gráfico verde, que ultrapasse a margem terapêutica, ele pode atingir o quê? Níveis tóxicos. Então, isso já é prejudicial. Então, a gente tem que levar em consideração a dosagem, mesmo sabendo que ela tem uma relação com o efeito farmacológico, mas que ela sempre fique dentro de quê? Da janela terapêutica desse medicamento. E qual a importância de entender, então, esses parâmetros farmacocinéticos? Avaliar criticamente os esquemas de tratamento proposto, né? Porque se propôs um tal valor de doses, uma determinada quantidade de fármacos, né? Então, aí a gente vai poder fazer avaliações. Estabelecer esquemas mais racionais, intervalos de tempos mais adequados, adequando sempre, ó, as particularidades de cada paciente. É preciso levar em consideração que cada paciente é um organismo diferente, tem uma resposta fisiológica diferente a um fármaco, a um medicamento, né? Processos metabólicos, processos de eliminação diferentes. Então, é preciso levar em consideração características do indivíduo. Obter eficácia terapêutica nos melhores prazos. Então, você estabelece um prazo, estabelecendo uma posologia de uma medicação e faz avaliações para ver se houve uma melhora ou não para o paciente. Prevê, assim, possibilidade de insucesso ou reações adversas nesse tratamento, né? Isso é importante, né, para evitar casos de reações adversas. Evitar também o que? O desenvolvimento de eventos que possam desencadear efeitos tóxicos, né? É o que a gente já até citou, né? Se você administra um medicamento com uma irregularidade,
Isso pode gerar problemas de levar o fármaco a atingir altas concentrações na corrente sanguínea. Então, a regularidade do uso do medicamento é ideal para evitar esses eventos adversos, né? Sempre o objetivo vai ser tentar o quê? Melhorar a terapia e reduzir efeitos colaterais. Os objetivos do estudo da farmacocinética, né, tentam estabelecer o quê? Uma relação quantitativa entre dose e efeito. Então, espera-se muitas vezes que o aumento da dose aumente o efeito farmacológico do medicamento. Porém, se levar em consideração que aumentar muito a dose pode também levar a ter efeitos tóxicos, né, como já vimos no gráfico anterior. O objetivo terapêutico é promover o quê? O efeito farmacológico sem efeito adverso e o objetivo clínico é determinar o quê? O ajuste da dose. Por isso tem quatro parâmetros importantes a serem estudados: ó. A biodisponibilidade, a meia-vida de um fármaco, o volume de distribuição e a depuração. A biodisponibilidade seria o quê? Ó? A fração do fármaco, a quantidade do fármaco absorvido sem alterar na circulação sistêmica, ou seja, é a quantidade de medicamentos que chegam ali na circulação sanguínea. E aí vai estar o quê? Livre para fazer esse efeito terapêutico. E a depuração corresponde à eficácia do organismo em eliminar o fármaco da circulação sistêmica, né? Então, o medicamento é administrado, mas ele também precisa ser o quê? Eliminado, né? Para até que não se acumule no organismo e venha causar uma certa toxicidade. Então, é eliminado. Volume de distribuição é uma medida de espaço aparentemente disponível no organismo para conter o fármaco. Então, o volume de distribuição é uma medida, né, do espaço corporal que pode armazenar esse fármaco. Isso depende muito da massa corporal do indivíduo, do volume de tecido gorduroso do indivíduo. E a meia-vida de eliminação é uma medida da taxa de remoção do fármaco, né? É o quanto o fármaco é eliminado ao longo do tempo, né? A gente sabe que a cada meia-vida é perdido 50% da dosagem anterior. Então, é um tempo de eliminação de 50% do fármaco do organismo. Então, aqui a gente vê, por exemplo, um gráfico de biodisponibilidade de duas formulações, administradas uma por via intravenosa e outra por via oral. Por via intravenosa, o fármaco é colocado diretamente na corrente sanguínea, ele não passa pelo processo de absorção, é injetado diretamente nas veias. Então, eu já tenho que aquela quantidade total do fármaco na corrente sanguínea. À medida que o tempo passa, ele vai apenas decaindo por estar sendo metabolizado. Já um fármaco administrado por via oral, ele vai iniciar desde o tempo zero a sua absorção, né, para chegar a um pico máximo e depois começar o quê? Ser metabolizada. Então, a gente vê que ele não tem a mesma biodisponibilidade que um administrado por via intravenosa. Então, por via intravenosa, a gente diz que o fármaco tem o quê? 100% de biodisponibilidade. É a única via que a gente tem 100% de biodisponibilidade. As outras vias ficam abaixo dela. A concentração do fármaco no sangue em função do tempo é uma medida comum da extensão da biodisponibilidade. Não pode comparar. Então, imagine, por exemplo, eu tenho esse fármaco por via oral e eu tenho um outro gráfico de um outro fármaco agora aqui em vermelho. A gente vê que ele vem seguindo o mesmo perfil do fármaco do gráfico preto, né? Então, esses dois gráficos estão muito próximos, então talvez dar as mesmas biodisponibilidades. Então, através de testes assim que são comparados, o medicamento referência e o genérico, fazer com que entre eles haja o que nós chamamos de intercambiabilidade, poder haver substituição, já que eles podem apresentar o que nós chamamos de bioequivalência, a possibilidade de troca de um pelo outro, apresentando os mesmos efeitos terapêuticos, né? Mas existem alguns fatores que podem alterar o que? Essa biodisponibilidade dos fármacos, como que, ó, uma pequena solubilidade do fármaco, essa molécula não é solúvel nos fluidos biológicos, tem uma dificuldade em atravessar a membrana, consequentemente não vai ser absorvido. Ou mesmo uma absorção incompleta no trato gastrointestinal. Isso pode ser por interação com outros medicamentos, interação com alimento, ou mesmo alguma lesão no trato gastrointestinal que dificulta essa absorção. O próprio metabolismo dos enterócitos, né, lá no intestino, as células já promovem alguma metabolização dessas moléculas, e o próprio metabolismo hepático, né, o efeito de primeira passagem. A gente sabe que os fármacos administrados por via oral vão sofrer um efeito de primeira passagem, então isso aí já diminui a quantidade de fármaco que vai chegar na corrente sanguínea.
Vou mostrar mais uma vez, né, que por via intravenosa eu vou ter 100% de biodisponibilidade. Por outras vias, esse valor fica abaixo. Aqui mostrando algumas vias, né, com seus percentuais de biodisponibilidade, né. A gente vê que a única que tem 100% é a via intravenosa. Como se dá a relação do metabolismo hepático e a biodisponibilidade? A gente sabe, né, que o fármaco vai ser absorvido, principalmente na parede do intestino, né, sofre o quê? Um efeito de primeira passagem hepática, chegando ao fígado, onde vai sofrer processo de metabolização, né? Consequentemente, uma parte já vai ser destinada e a outra parte que não metaboliza na corrente sanguínea vai ser inserida para poder fazer esse efeito terapêutico, né? O efeito de primeira passagem faz com que boa parte do medicamento seja perdido, mas esse efeito de primeira passagem pode tornar algumas moléculas até mais ativas do que a molécula anterior. Porém, não é apenas no fígado que ocorre o efeito de metabolização de fármacos, né? Outros locais, como a parede intestinal, no próprio sangue, né? Pode ocorrer a presença de algumas enzimas que façam essa degradação, mas é muito mais comum isso ocorrer a nível do fígado. E a depuração ou clearance, né? Processos envolvidos com a eliminação do fármaco do organismo. Esses termos descrevem o quê? A eficiência de eliminação de uma droga da circulação sistêmica é um parâmetro independente e o mais importante a ser conhecido para qualquer droga. Existem fórmulas, né, para se mensurar esse clearance, né, que seria a taxa de eliminação sobre a concentração. Então, o volume do sangue que é completamente depurado é a droga por unidade de tempo, né? Seria a definição de clearance, né? É através dele que se determina o esquema de dose necessária para atingir a concentração plasmática desejada no estado de equilíbrio. Por exemplo, existe uma coisa chamada dose de manutenção. Você vai sempre tomar aquela medicação com intervalos regulares para ir mantendo ela dentro dos níveis terapêuticos. Com isso, você vai levar em consideração a concentração que você quer que permaneça na corrente sanguínea e a taxa de eliminação. Ou seja, quando você administra um medicamento, ele vai atingir uma concentração sanguínea e ao mesmo tempo está sendo também eliminado. Então, a dose de manutenção vai ser uma dose para contrabalancear o que é eliminar o organismo e que se você consiga manter a concentração desejada, né? Então segue essa fórmula aqui. O estado de equilíbrio, né, também chamado de steady state, ocorre quando a taxa de administração do fármaco é igual à taxa de eliminação. Então, eu preciso levar em consideração que quando eu administro o medicamento e ele é absorvido, vai alcançar uma concentração na corrente sanguínea, mas ao mesmo tempo já está ocorrendo processo de degradação e excreção desse fármaco. Então, essa concentração sanguínea tende a ir diminuindo. Então, com isso, eu tenho que fazer o quê? Administrar outras doses para manter aquele nível desejado. Então, por isso que eu tenho que fazer o cálculo da dose de manutenção, para que tenha sempre níveis adequados desse fármaco na corrente sanguínea, fazendo seu efeito terapêutico. Isso envolve também a depuração renal, né? Os rins é o local de eliminação de fármacos, principalmente pela via urinária, né? A eliminação de fármacos pelos rins é mais bem quantificada pela depuração renal, definida como o volume do plasma que contém a quantidade de substância removida pelos rins por unidade de tempo, né? A gente calcula a taxa de eliminação por unidade de tempo, né? E a depuração renal vai levar em consideração a filtração glomerular, processo de secreção tubular e de reabsorção. Existem fármacos que eles, ao serem metabolizados, podem se tornar moléculas hidrofóbicas, ou seja, que não têm afinidade com água. E essas moléculas chegarem aos rins, elas não vão conseguir ser secretadas por via urinária, já que não têm afinidade com água. Então, precisa ser o quê? Reabsorvidas para a circulação sanguínea, voltar ao fígado e serem novamente metabolizadas, para tentar tornar-se uma molécula mais o quê? Hidrossolúvel, que tenha afinidade com água e assim poder ser o quê? Secretada por via urinária. Então, a gente vê aqui todo um processo, né? Lá dos glomérulos, né? Do néfron, lá nos rins, participando desse processo de eliminação. Então, a depuração é calculada a partir da concentração plasmática, né, da droga, da concentração urinária e a velocidade do fluxo urinário. A gente vai ver aqui, tem uma fórmula que mostra o clearance renal, né, que seria a taxa de eliminação renal, levando em consideração a concentração urinária, né,
quanto sendo eliminado a velocidade do fluxo urinário e a concentração plasmática. Um clearance total, também chamado de clearance sistêmico, seria a taxa de eliminação total do organismo, que vai levar em consideração quanto os rins eliminam da droga, quanto o fígado elimina, ou quanto outros órgãos eliminam a droga, né? Porque temos como principal órgão de metabolização o fígado, porém não é somente o fígado que realiza a metabolização, outros órgãos têm uma pequena parcela também. O principal local de eliminação seria por via urinária, participação dos rins, porém não é só os rins que eliminam, outros órgãos também têm sua taxa de eliminação, né? Temos aqui a depuração da creatinina, né, que serve como um indicador também da função renal, né, para você ver que os rins estão trabalhando de modo adequado nessa taxa de eliminação. Existem dois outros parâmetros importantes, né, já que a gente está falando de eliminação por unidade de tempo, que seriam a cinética de primeira ordem e de ordem zero, e vai avaliar o clearance, né, a eliminação de um fármaco. Então, em geral, o clearance é constante e segue uma cinética de ordem, primeira ordem, na qual a fração constante do fármaco presente no organismo é eliminado por unidade de tempo, ou seja, uma quantidade constante do fármaco é sempre eliminado por unidade de tempo, né? Não existiria o que? Uma saturação, um evento de cinética de primeira ordem. Aqui, ó, a velocidade do metabolismo da droga é diretamente proporcional à concentração da droga livre. Então, mais droga livre, ela vai ser mais do que eliminada. Então, significa que uma fração constante da droga é metabolizada por unidade de tempo. Então, a droga lá atinge uma concentração sanguínea e depois ela começa a ser metabolizada aqui nas mesmas quantidades de tempo. E sempre levar em consideração que o metabolismo hepático e a secreção tubular são fenômenos importantes para contribuírem para esse processo de eliminação pela cinética de primeira ordem, né? Para contribuir que uma taxa constante do fármaco seja eliminada por unidade de tempo, seguindo os mesmos padrões. E a cinética de ordem zero, a gente já vê que é um gráfico diferente aqui, ó. A cinética de ordem zero é um sistema de eliminação do fármaco que pode ser saturável. Lá na de primeira ordem não existia saturação. Aqui pode ser saturado. Por quê? Aqui existe distinção enzimática, é considerada muita participação das enzimas nesse processo. A gente sabe que as enzimas trabalham a uma taxa constante e que mesmo que você aumente a quantidade de fármaco livre, ela não vai aumentar o seu trabalho por conta disso, ela vai continuar eliminando aquela mesma quantidade. Então, por isso não segue o quê? Um sistema linear e dependente da dose ou concentração do fármaco. Então, aqui, ó, a enzima começa a trabalhar, mesmo que você aumente a concentração, ela vai continuar até chegar um momento que ela satura e vai seguir um certo patamar. Uma quantidade constante do fármaco seria eliminada por unidade de tempo. A velocidade de metabolismo permanece constante com o tempo, mesmo aumentando a concentração. Então, são esses dois principais tipos de cinética, a de primeira ordem e de ordem zero. O volume de distribuição, né, também é um ponto a considerar para os processos farmacocinéticos, né, e a gente já viu que podem se acumular em tecidos por diferentes processos. O pH entre o sangue e o tecido faz com que o fármaco se desloque para esse tecido. O fármaco permanecer ligado a proteínas plasmáticas no tecido, afinidade pelo tecido gorduroso, quando as drogas são mais lipofílicas, ou mesmo serem incorporadas ao tecido por auxílio digestivo, né? Tudo isso é devido a uma permeabilidade de membrana nesse tecido, ligações dentro dos compartimentos, participação pelo pH, né? Participação óleo-água, né? Então, o volume de distribuição vai expressar o quanto de droga está presente no tecido corporal. Existe o que chamamos também de volume de distribuição aparente, ó, que é um conceito aparente que dá informação sobre como a droga é distribuída no corpo. Então, esse volume se refere ao volume de líquido que seria necessário para conter todo o fármaco presente no corpo, né? Então, através do doseamento, você pode imaginar que tem uma quantidade X de um fármaco no organismo, mas que seria necessário ter um volume sanguíneo talvez muito maior para comportar aquela quantidade de droga.
Então, vamos imaginar, por exemplo, que tem aqui esse compartimento que seja todo totalmente preenchido aqui com um líquido qualquer que tenha essa quantidade de fármaco. Enquanto você tem aqui um segundo compartimento e você tem aqui uma outra quantidade de fármaco muito maior, ou seja, são compartimentos que apresentam que volumes de distribuições diferentes, né? Então é preciso você calcular a quantidade de fármaco que você tem para imaginar o volume aparente necessário para conter toda aquela droga. Então aqui existe uma maior concentração desse fármaco pelo volume corporal da pessoa do que nessa primeira situação. Até para evitar o que? Risco de toxicidade devido ao grande acúmulo do fármaco nos tecidos. Então, até como a gente já mostrou isso para vocês em outra disciplina, o volume de distribuição aparente. Ó. Você pode imaginar essas quatro situações aqui. Você tem cada região dessa aqui como um compartimento do corpo e ver o quanto os fármacos se distribuem. O volume de distribuição é para calcular a quantidade de droga administrada pela concentração sanguínea, né, quando se faz o doseamento. Então, vamos imaginar que na primeira situação você fez a dosagem lá e obteve o quê? 5 miligramas por litro. Ou seja, observamos que a droga atingiu somente um compartimento. Então, como fazemos o cálculo do volume de distribuição pela quantidade administrada pela concentração sanguínea, obtemos um valor de 4. Na segunda situação, temos que o fármaco se deslocou por mais compartimentos do corpo, obtendo-se esse valor de concentração sanguínea. Então, no volume de distribuição é de 10. Na terceira situação, houve mais espalhamento do fármaco pelo organismo, chegando a um volume de distribuição de 20. Na quarta situação, a gente obteve 0,5 miligramas por litro, com um volume de distribuição de 40, ou seja, houve um aumento do volume de distribuição nesse sentido. O que nós observamos que aumentou à medida que o fármaco se deslocou mais tecidos, né? Ocupou mais espaço no corpo. Ou seja, fármacos com alto volume de distribuição, de certa maneira, são mais característicos daquelas moléculas do que? Lipossolúveis, porque tem mais do que? Afinidade com os tecidos das membranas celulares. Já aquelas fármacos com baixo volume de distribuição, geralmente são drogas mais hidrossolúveis. E dessa forma, elas não se distribuem por tantos tecidos corporais. Então, por isso é importante ver características físico-químicas da molécula para imaginar o volume de distribuição da mesma. Outro ponto importante aqui é considerar o que nós chamamos de dose de ataque. O volume de distribuição aparente pode ser utilizado para calcular a dose de ataque de alguns fármacos. Então, vamos imaginar que alguns medicamentos, até atingirem aquele intervalo terapêutico necessário, leva algum tempo, né? Precisa ser administrado doses repetidas para que ele vá se acumulando no corpo e fique o quê? Dentro daquelas margens, né? Da janela terapêutica entre a concentração mínima e máxima. Em algumas situações, são utilizadas formulações que são administradas logo no início do tratamento para liberar uma quantidade um pouco maior de droga na corrente sanguínea e já atinja aquele platô. Então, é o que nós chamamos de dose de ataque. A dose inicial aqui, ó, que vai ser liberada em grande quantidade e atinge logo os níveis sanguíneos ideais para ficar sendo mantido até que a nova concentração do fármaco que eu venho administrando aos poucos vá alcançar os níveis terapêuticos. E aí eu posso agora manter apenas com doses regulares. Seria uma dose de ataque e as doses regulares. Ok? O volume de distribuição também pode seguir dois modelos de compartimento. Né? Existe um modelo de compartimento único, que ele considera o corpo como um único compartimento, aqui, como um compartimento, né? E a depuração do fármaco nesse modelo segue uma cinética de primeira ordem, né? Como nós vimos, né? Modelo linear aqui, ó, o gráfico. Então, esse modelo é aplicável quando a concentração plasmática cai exponencialmente após a administração do fármaco, né? Então, você administra um fármaco e nota que por algum evento tem uma concentração
muito grande que é perdido desse fármaco na corrente sanguínea. Então, você faz essa avaliação do volume de distribuição seguindo esse modelo de compartimento único, como todo o corpo fosse um único compartimento onde a droga é absorvida e eliminada. Existe o segundo modelo, que é o de múltiplos compartimentos, né? Que aqui já segue uma cinética chamada de bi-exponencial, né? Assemelha-se mais à situação real, né? Já que a gente tem diferentes órgãos, então seria o quê? Diferentes compartimentos. Este acréscimo de compartimento só afeta a evolução temporal prevista da ação da substância e não está de equilíbrio dinâmico, né? Então, muitas vezes a droga ela pode estar em um tecido, mas se desprender desse tecido, migrar para outro, ficar em equilíbrio entre o tecido e o sangue, entre um compartimento e outro, né? Então, os fármacos com este perfil apresentam o quê? Alto volume de distribuição. Geralmente são os fármacos o quê? Mais lipossolúveis, né? Tem mais afinidade por alguns tecidos. Então, lá eles ficam armazenados por um intervalo de tempo, e depois podem sair e ir para a circulação sanguínea. E tem o que nós chamamos também de cinética de saturação, como exemplo de alguns fármacos e até mesmo de quem? Do etanol, né? Outros fármacos como a fenitoína, o salicilato, né? O tempo de desaparecimento do fármaco do plasma não segue os padrões exponenciais. A gente vê aqui, ó, são padrões lineares, né? De queda, de eliminação. E isso é frequentemente denominado de cinética de ordem zero ou cinética de saturação. Nesse caso aqui, ó, você imaginamos com álcool, por exemplo, se eu começo a ingerir bebida alcoólica, chega um momento lá em que as enzimas responsáveis pela metabolização do álcool no fígado, elas ficam saturadas. Então, você, por mais que não continue ingerindo altas concentrações, mesmo que for baixas concentrações que você continue ingerindo, o fígado vai continuar metabolizando na mesma quantidade. Então, por isso, algumas pessoas conseguem se embriagar de maneira muito mais rápida, né? Já que satura essas enzimas e elas não conseguem metabolizar mais aquelas quantidades excessivas de álcool que você vem administrando, né? Começa com uma dose e o fígado dá conta de eliminar. Então, vai aumentando, aumentando e ele já não consegue mais responder naquela mesma proporção. Então, fica um sistema saturado e você consegue se embriagar de maneira mais rápida. Bom, nesse caso, o fármaco ou o álcool, né, é removido a uma taxa okay, constante e independe da concentração plasmática devido ao seu metabolismo por enzimas, dependendo de um quê? De um substrato. Então, se a enzima está saturada, vamos supor que a enzima tivesse capacidade de eliminar 10 moléculas por minuto. Então, você ingere uma quantidade que está abaixo desse limite. Então, ela vai trabalhar normalmente. Porém, se você consegue eliminar 10 moléculas por minuto e você está mandando para lá 20, 30, vai ter uma parte que vai ficar em excesso lá. Vai sobrar e ela não vai dar conta, né? De eliminar. E aqui é um modelo de comparação entre cinéticas, né? Aqui, uma cinética normal de eliminação de um fármaco, né? A gente observa que quando administramos um medicamento, leva um tempo até ele atingir o quê? O intervalo terapêutico, né? Ficar dentro de quê? Da margem regular. Porém, existe aqui uma taxa de absorção e eliminação. E no equilíbrio, dentro da janela terapêutica. Porém, em situações os processos de eliminação da droga estão saturados ou inativados e a droga não consegue tão facilmente ser eliminada. Então ela passa o quê? A ser mais acumular no organismo, uma tendência crescente e podendo chegar ao quê? A efeitos tóxicos no organismo, né? Dentro desses efeitos tóxicos no organismo, que pode trazer algum risco para o indivíduo. Outro ponto importante é o que? O tempo de meia-vida, né? Que nos vai dizer o quanto do fármaco é eliminado e o intervalo de tempo, né? Que aqui a gente, por exemplo, tem 10 desse fármaco, né? No início. Passado aqui, ó, um tempo de 2 horas, ele vai ter agora quanto? 5. Porque o tempo de meia-vida é o tempo necessário para eliminar 50% da dose anterior. Então, se eu tinha 10 aqui, e o tempo de meia-vida é de 4 horas, quando passar essas 4 horas, eu vou perder o quê? 50% da dose anterior. E o tempo de meia-vida é um tempo constante, ou seja, vai ter que passar mais 4 horas, aqui de 4 a 8, são 4 horas, para perder mais quanto? Mais 50%. Então agora ele vai ter quanto? 2,5.
e depois vai passar mais 4 horas para perder a metade da dosagem anterior. Então, assim, vai sendo descrito o processo de eliminação, né? O processo do tempo meia-vida. Isso é importante para eu calcular o intervalo da dose. Se eu sei que vai passar 4 horas para o meu fármaco perder 50%, eu não posso, talvez, antes desse intervalo, dar uma outra dosagem muito grande, porque pode ser que tenha muita concentração do meu fármaco ainda no sangue e assim gerar efeitos tóxicos. Aqui só mostrando mais uma vez, né, da representação, um gráfico que tinha 100, passando 4 horas vai ter quanto? Agora 50. Foi o que? A primeira meia-vida. Na segunda meia-vida, passando mais 4 horas, vai perder mais 50%. Então agora ele vai ter quanto? Passou a terceira meia-vida, vai perder mais 50%. Então vai ter quanto agora? Assim, que assim vai até do fármaco ser eliminado do organismo. Ok? Então a gente viu de maneira geral os principais parâmetros farmacocinéticos, né, relacionados aos processos, principalmente de eliminação do fármaco, né? Você imagina que a gente vai administrar um fármaco, ele vai ter distribuído, distribuído, metabolizado, mas essa droga também precisa ser o quê? É eliminada do organismo, para que não venha a se acumular e gerar efeitos tóxicos devido ao acúmulo, né? Então, de modo geral, a gente explanou os principais eventos que ocorrem, né, levando em consideração alguns cinéticos, né, principalmente saturação enzimática, toda a processo de metabolização tem a participação de enzimas. Quando elas estão saturadas, vão ter uma limitação na taxa de eliminação de drogas do organismo, ok? Qualquer dúvida, posta lá no fórum.